2 Samuel 12, a partir do verso 15 eu vou ler. Está escrito assim em 2 Samuel 12, 15, capítulo 12, versículo 15, o seguinte: Depois que Natã, o profeta, foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Mas Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, e também se recusou a comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta e comentaram entre si: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis nos escutar. Como vamos dizer-lhe agora que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e então perguntou: a criança morreu? E eles responderam: sim, morreu. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. E os seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. E ele respondeu: enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei, e eu pensava, quem sabe talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Porque poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Depois, Davi consolou sua mulher, Batseba, deitou-se com ela. Ela teve um menino, e a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou então o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Jedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: eu lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o seu exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. E a seguir tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhe trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Amém. Eu gosto muito dessa história de Davi, porque ela me ensina demais a respeito de como é que nós lidamos com as perdas significativas e profundas da nossa existência. Davi está diante de uma delas. Davi, se você não conhece a história, eu vou contar rapidamente, teve um caso com a vizinha, com essa tal de Batseba. Ele podia ter muitas mulheres, ele vivia numa sociedade poligâmica, ele era rei. Mas ele cometeu um pecado grave, porque ele justamente quis a mulher que já tinha marido. Adulterou, levou a sua mulher para casa. Ela engravidou. E ele, de maneira muito astuta, resolveu descobrir quem era então o marido dessa mulher. E descobriu que era o alto comandante do seu exército, um homem chamado Urias. Aí Davi então teve uma ideia. Pega Urias, dá uma folga para ele, tira ele do campo de batalha, traz para casa, ele vai se deitar com a mulher dele, ela vai dizer que está grávida, está tudo resolvido, o filho é do Urias. Mas Urias era um cabra melhor do que Davi.
E quando Urias recebeu essa ordem, falou: não, eu não vou voltar para casa, eu estou em guerra e os meus soldados estão em guerra. Se eles vão ficar na guerra, eu não vou voltar para casa e dormir em casa, eu não aceito. Disseram isso para o Davi, o Davi falou: não, diz para ele que é uma ordem, ele tem que voltar para casa. Urias foi trazido para casa na marra, e sabe o que ele fez? Dormiu na porta de casa e não entrou em casa. Ele falou: tudo bem, eu vou dormir aqui, mas não vou me deitar com a minha mulher enquanto os meus soldados estão em guerra. O cabra era bom mesmo. Aí o Davi olhou para isso e falou: não dá para enganar esse cabra aí, porque o cara é de nível superior, alta patente. Vou fazer o seguinte, vou pegar Urias, vou colocá-lo, vou mandar uma ordem que ele fique no fronte de batalha, no lugar do soldado raso. E mando-o para a guerra. Ele vai morrer. Vai morrer em guerra como homem nobre e justo. E eu resolvi o meu problema. Foi isso que o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, fez. O homem que a Bíblia trata como quem tão proximamente de Deus andou. O homem que escreveu salmos maravilhosos. Esse é Davi. Então, no capítulo 12 que você leu comigo, o profeta Natã foi até a casa de Davi e o confrontou e disse que Davi estava tratando o seu reino, suas mulheres e seus soldados, os seus súditos, os seus fiéis, assim como um homem, por exemplo, estaria tratando, numa metáfora que ele criou, um grande criador de rebanho, com muita propriedade, com muita terra e um rebanho muito grande, e que de repente quisesse fazer um churrasco na sua casa para os seus amigos, e ao invés de usar um animal do seu rebanho, vai à casa do vizinho e pega o animal, o único animal que o vizinho tem, e manda matar aquele animal para fazer churrasco para os amigos. Quando Davi ouviu essa metáfora, falou: manda matar esse safado. Aí o Natã, o profeta, muito amigo de Davi, olhou para o Davi e falou: você é esse safado. Foi isso que você fez. E sabe o que vai acontecer? Disse o Natã. Esse filho que essa mulher está esperando, ele não vai sobreviver. Aí é que então entramos na nossa história de hoje. O Davi vai para casa e começa a chorar e jejuar, esperando que alguma coisa aconteça. E aqui é que eu começo a encher meu coração de informações e de uma realidade espiritual tão profunda para mim que eu quero compartilhar com você hoje. Primeira coisa é que enquanto não acaba, a gente tem que lutar para tentar fazer funcionar. Enquanto não morreu, a gente tem que tentar fazer voltar à vida. Essa é a primeira coisa que acontece. Vai morrer, já estamos sabendo, o diagnóstico foi dado, não morreu ainda, então eu vou lutar com todas as minhas forças, vou encher o meu coração de esperança, vou orar, vou jejuar, vou brigar, eu vou chorar, eu não vou aceitar esse negócio enquanto eu não descobrir que já morreu, enquanto não acabar, não acabou. E eu não vou deixar ninguém dizer para mim que acabou. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Porque isso é digno, porque isso é justo, porque isso é próprio de quem carrega o Evangelho, de quem carrega Deus em si mesmo, como era Davi. E como eu desejo que seja cada um de nós. A gente tem que lutar para manter o que ainda está vivo. Não pode desistir só porque se tornou moribundo. Não morreu ainda. Vamos lutar. Agora, tudo aquilo que é perdido, aquilo que morre, todas as frustrações que carregamos, as falências dos nossos projetos e as coisas que acontecem, quando morrem, nos arremessam numa relação de luto. E é isso que Davi está vivendo aqui, um luto profundo por alguém que morreu, por um momento da vida dele que findou e que acabou. E eu acho extraordinário isso, que você está em luto verdadeiro e o seu luto ainda é necessário, enquanto você está vivendo o dilema que Davi estava vivendo. Eu vou jejuar e orar, porque se tiver um jeito de mudar a cabeça de Deus, eu vou mudar. E você ainda está em luto, se você perdeu alguém ou alguma coisa ou alguma realidade, você ainda está lutando sem acreditar e aceitar que isso é verdade. Enquanto você ainda não se deu conta de que morreu mesmo, que acabou mesmo, você está em luto. E você está em luto parecido com Davi. Lutando e dizendo para Deus: não é possível, eu não quero, não aceito, eu não aceito isso na minha vida. E aí a gente tem direito de fazer todas essas orações que a gente faz. Eu amarro, eu desamarro, eu brigo, eu luto, eu vou para o monte, eu vou para a beira do abismo, eu vou para qualquer lugar. Se tiver algum profeta que fala que resolve, eu vou até ele. Eu não aceito, não é possível que acabou, não é possível que acabou. Como dizem os especialistas, é a fase do luto chamada de negação.
E você precisa viver isso de modo sadio, porque isso é importante para a alma. A alma tem que entrar em conflito contra Deus, se for necessário, a fim de que você viva de modo sadio o luto que você vive, não importa o que você tenha perdido. Aliás, esse texto de hoje, que fala da perda de um filho, é só uma metáfora para a gente tratar todas as perdas significativas da nossa existência. A perda de uma colocação profissional que mexe profundamente com a sua vida. A perda de uma pessoa que você ama, morte de alguém que você ama. A morte de um relacionamento, um divórcio. Alguém já disse, os especialistas dizem, que talvez depois da morte de uma pessoa muito amada, a segunda perda com maior intensidade e carga de estresse é um divórcio. Isso é um luto, isso é uma morte. E enquanto a gente está lutando com Deus, porque precisa lutar com Deus, orando, brigando, reclamando, fazendo tudo o que tiver que fazer, a gente ainda está vivendo esse luto, e esse luto é necessário. E quando a gente está nessa fase de briga, de luta, de negação, de não entrega, de resistência, é muito bom estar cercado de gente que respeita a nossa dor. Profundamente importante. Davi tinha conselheiros muito próximos que o viram deitado no chão, chorando, gritando, e sem comer, sem tomar banho. Imagina a cena do caboclo. Os caras entraram lá e começaram a dissuadir Davi. Levanta, disse, não viva assim. O que está acontecendo? E o Davi, não, isso é meu luto, isso é minha vida. Os caras então entenderam que eles tinham que respeitar. Vamos respeitar. Vamos ficar do lado de fora, deixando ele no quarto, esperando que em algum momento alguma coisa aconteça e mude o coração dele. Quando você está vivendo momentos assim, é muito importante que você tenha do seu lado gente que respeite. E é muito importante que você que está me ouvindo agora e conhece gente que está vivendo um luto profundo na vida, que você aprenda a respeitar a dor. Que você nunca deseje, nunca force, nunca espere que ninguém levante antes da hora do que tem que levantar. Que ninguém se reabilite só porque você achou que o tempo chegou. Se tem uma coisa extraordinária, absurda, num tempo de luto, é que o tempo do relógio já perde completamente o sentido. Completamente o sentido. Você olha de fora uma pessoa enlutada e você fica fazendo prognósticos, dizendo, será que vai demorar 1 mês para ele levantar? Será que vai demorar 6 meses para ele levantar? Se uma pessoa se levanta e começa a olhar para a vida de novo antes do que você tinha determinado como razoável, pode levantar suspeitas. Será que ele sofreu tanto assim? Se uma pessoa demora mais do que o seu prognóstico para se levantar do luto, você começa a levantar suspeitas. Eu estou achando que ele está gostando de sofrer. Estou achando que, olha, não sei não, hein? Quer dizer uma coisa para você. De todo o meu coração, de toda a minha alma, não tente entender o tempo do enlutado. Respeite. Não tente entender o tempo do enlutado. Não julgue quem está de luto. Não julgue quem perdeu. Nunca faça isso. Inclusive se for uma perda parecida com a sua. Porque aí eu vou olhar para mim mesmo e dizer, eu também já perdi uma pessoa e não sofri tanto. Você vai olhar para alguém que perdeu e vai falar, nossa, foi tão mais difícil para mim, eu acho que essa pessoa não amava tanto assim o marido dela. Pode ser que não amava, mas não se meta nisso. Você não sabe o tempo de quem está em luto. Como é que a gente respeita alguém que está vivendo um processo de luto como Davi viveu? A gente fica fora do quarto. Quando eu tenho oportunidade, bate a porta e pergunta, é o dia de tomar banho? Você quer uma refeição? Será que já chegou na hora? Posso te ajudar em alguma coisa? A gente convida para sair do quarto. Quer vir agora? E a menor reação negativa de quem está de luto, a gente respeita e diz, tá bom, ainda não chegou a sua hora. Eu estou aqui do seu lado. Quando você estiver pronto, quem sabe eu não esteja tão próximo para perceber que você está pronto e te dou um empurrãozinho. Quem sabe? O que eu acho extraordinário nesse texto é que os lutos acabam. Porque a vida tem que continuar.
E o Davi se mostrou aqui um cara extremamente preparado espiritualmente para esse momento, porque ele dá uma lição para a gente de como reagir a essas coisas do luto. E ele recebe a notícia de que não tem mais jeito, acabou, morreu, e ele simplesmente acorda, levanta do chão, toma banho, faz a barba, pede uma refeição, se arruma, sai do quarto, vai falar com seus conselheiros, vai buscar sua mulher e vai recomeçar a vida. Ouve a notícia de que tem uma guerra acontecendo e que os seus oficiais estão esperando que ele vá lá na batalha para que ele tome conta, tome posição na guerra e festeje junto com eles. E ele vai continuar a vida, ele levanta. Isso é extraordinário na capacidade de retomada da vida que esse Davi demonstra. É um negócio extraordinário que esse camarada viveu aqui. Extraordinário, que deveria servir para a gente para o resto da vida. Eu vou ler essa história para o resto da minha vida, tentando entender como é que um cara consegue se levantar desse jeito, com tanta força. Mas os lutos acabam e a vida precisa continuar. E o que eu acho fundamental aqui é que o Davi decidiu levantar do luto quando ele ouviu a informação correta de que ele não tinha mais nada o que fazer. E a gente chega nesse momento dos lutos e das perdas da vida. Você chega um dia em que você descobre, não posso fazer mais nada. O que passou, passou. O que acabou, acabou. O que morreu, morreu. Eu não tenho o que fazer. Você chega nessa constatação e você vive uma grande tentação nessa hora, que é: ou agora eu levanto e retomo minha vida, ou então eu passo a viver em função da minha perda. Aí o luto acabou, mas você transformou a sua perda numa neurose. E aí então você passa o resto da sua vida dizendo: sabe por que é que eu sou assim? Porque um dia eu perdi. Sabe por que é que eu sou assim? Porque eu não consegui o que eu queria. Sabe por que que eu sou assim? Porque quem eu amava já não está mais aqui. Sabe por que que eu sou assim? Sabe por que que eu sou assim? E você nunca mais sai da sua perda, e ela se transforma numa neurose dentro da sua alma, e você passa a viver em função dela. Você só se explica em função dela, você diz que a sua vida é em função dela, você não reage, não levanta, não retoma e não recomeça. Tudo é reação e tudo é em função da sua perda. Quando o luto do Davi acabou, ele levantou, tomou o banho, se arrumou e disse: acabou, agora eu vou recomeçar, eu vou retomar minha vida, vou fazer tudo o que eu tinha que fazer, vou recomeçar. Sabe o que eu descobri, especialmente essa semana na minha vida? É que o fim do luto é uma questão de decisão de quem está enlutado. Se você quiser ficar dentro do seu quarto, com pessoas te respeitando do lado de fora, você pode ficar lá para o resto da sua vida. Você tem que um dia tomar consciência e dizer: acabou. Acabou por quê? Porque o seu coração está totalmente resolvido em relação ao que te aconteceu? Não, ninguém consegue ficar totalmente resolvido quando o que aconteceu é significativo de verdade. A gente sempre vai carregar saudade, lembrança, dúvida, dor, sempre. Ninguém consegue esquecer diante da morte quando se ama muito. Não existe isso. A decisão é de: acabou o luto, acabou o processo de espera de alguma coisa que eu não sabia o que era. E aí eu, Alexandre, descobri que enquanto eu não dissesse para mim mesmo: acabou o luto, eu ia ficar esperando alguma coisa mágica acontecer para colocar o meu coração completamente no lugar, a fim de que eu retomasse minha vida. E eu descobri e entendi que eu deveria era começar a retomar minha vida para que o meu coração enxergasse que eu não quero neurose dentro dele, a fim de que eu me levantasse, começasse, vamos viver, para que o meu luto se estancasse. E acabou, fui eu que disse, é o Davi quem disse: acabou o luto. A gente tem isso na mão. A gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso, e se não fizer isso, corre o risco de transformar a dor numa neurose. Acabou. E é interessante, causa estranhamento. Os conselheiros de Davi disseram um ao outro: eu não vou contar para ele que o menino morreu, porque quando ele estava vivo, o camarada estava desesperado. Se eu contar isso agora, ele vai ficar doido. Sempre, esse processo de luto sempre causa estranhamento. Alguém um dia acorda e diz: acabou meu luto. Foi o que eu falei agora há pouco. Algumas pessoas vão dizer: será que não é cedo demais? Outras pessoas vão dizer: estava demorando, hein? Acabou. Acabou meu luto. E aí quando ele decide que acabou o luto,
O que ele faz? Ele volta para a vida. Porque alguém sempre tem que nos lembrar. E é muito bom ter amigos profetas do nosso lado. Alguém tem que chegar para a gente um dia e dizer o seguinte: filhão, a vida não vai parar para você ficar sofrendo. A vida vai continuar. Você vai ter que viver. Um foi, tem outros te esperando. Acabou um relacionamento, a sua vida vai continuar. O que a gente faz quando acaba o luto? A gente volta a viver. Eu acho extraordinário isso aqui. Primeiro a gente levanta e muda a postura da vida. O enlutado está sem tomar banho, sem fazer a barba, sem comer, chorando. Eu um dia acordo e falo: acabou meu luto. Acabou como? Porque hoje eu vou tomar banho. Porque hoje eu vou sair de casa. Hoje eu vou para uma balada. Hoje eu vou aparar a barba. Hoje eu vou assistir futebol de novo. Hoje eu vou comer bem. Você gosta de comer? Que coisa boa você comer bem num dia de tristeza. Alguém vai falar: hoje eu vou no shopping comprar sapato. Pronto. Dá o meu cartão que eu vou pro shopping. Isso é um perigo se a sua mulher sair do luto. Isso é sério demais. Sério demais. Quando ela falar sair do luto, esconde o cartão. Eu vou levantar e vou viver, porque a vida vai continuar, eu não posso parar de viver. Nossa, o que eu acho extraordinário em Davi é o seguinte: é que ele levanta, toma banho, faz a barba, come, conversa com seus conselheiros e fala: cadê minha mulher? Extraordinário. Eu vou consolar minha mulher. Oh, que consolo bom. Eu vou fazer outro filho. Eu vou começar de novo. Eu não vou desistir. Eu vou começar a viver de novo, inclusive viver as mesmas coisas que eu tinha vivido e que por causa de alguma razão não deram certo. Seja eu o causador daquilo, sejam outros os causadores. Não deu certo, eu vou viver. Porque é muito interessante na história de Davi que ele foi o causador de toda a sua dor. Ele foi o causador. Foi ele quem adulterou, foi ele quem fez um filho, foi ele que mandou matar o marido da mulher dele lá. Ele fez tudo de errado. Tenho certeza que não está na Bíblia lá, mas os conselheiros devem ter falado: o cabra faz tudo errado e agora quer fazer outro filho com a mulher. Não aprende, não. Foi ele quem fez errado, foi ele quem causou tudo. E mesmo quando somos nós quem causamos a dor que estamos vivendo, mesmo quando somos nós os responsáveis pela falência, mesmo quando somos nós os responsáveis pelo fim do relacionamento, mesmo quando fomos nós temos todo o direito de começar de novo e fazer tudo de novo. E não tem ninguém nesta terra, neste mundo, neste planeta, neste universo, que pode nos tirar o direito inalienável de recomeçar a vida, mesmo que a gente tenha feito tudo errado um dia. E aí, como a gente precisa entender isso, porque o que muito acontece na cabeça de cada um de nós aqui, que comete erros grossos, erros graves, que causam dores, perdas, separações, a primeira coisa que nos vem à mente é: eu não sou mais digno de fazer a mesma coisa. Que extraordinário. Quer saber se acabou o luto? É porque o cabra levantou para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo quando deu errado. Ninguém tem o direito de dizer para você que você não pode. Ninguém tem o direito de dizer para mim que eu não posso. Foi assim que eu acordei do meu luto e disse: vou fazer tudo de novo. Vou fazer tudo de novo. Porque ninguém tem o direito de tirar o que Deus me deu. É assim que a gente vence luto. Não importa se eu tenha causado, não importa se tenham me causado. O que importa é acordar e sair daquilo que pode se transformar num trauma irreparável na existência e dizer para si mesmo: eu vou recomeçar a minha vida. Eu vou recomeçar a minha vida. Davi levanta, faz um filho. E quem é esse filho que ele fez? É nada menos do que Salomão. O segundo maior rei que Israel já teve, depois do pai Davi.
O homem que conquistou mais para Israel do que qualquer momento da história de Israel. Salomão. O filho que nasce depois do luto. A vida que recomeça depois da perda. Eu preciso acreditar que o novo pode ser melhor do que o que eu já tive, senão eu não começo de novo. Eu preciso acreditar que a minha vida não acabou, não importa quantos anos eu tenha. Nós estamos falando de um rei cansado. Davi está cansado de guerras. Aliás, um dos motivos pelo qual Davi adulterou foi porque ele estava tão cansado de ir para a batalha, tão cansado de ir para a guerra, tão desmotivado com a vida, que ele ficou de bobeira na sacada da casa dele olhando para as vizinhas. Foi por isso, um dos motivos que o levou a adulterar foi esse. Ele decidiu parar de lutar, decidiu parar para a guerra, começou a engordar, encheu a barriga, bebendo cerveja na varanda, jogando gamão na praça. A vida acabou, é o que eu tenho que fazer. Quando tudo acontece com ele, a primeira coisa que ele faz é: eu vou voltar para a guerra, eu vou voltar para a luta, eu vou voltar para o meu trabalho. Os meus homens estão me esperando para que eu os diga o que fazer na hora que tem que fazer. Eu vou voltar para a vida e para a luta. E que coisa extraordinária é que Davi, quando acorda, ele encontra os seus amigos, o seu grupo, a sua comunidade lhe esperando e dizendo: estávamos esperando você chegar, estávamos esperando você voltar, que bom que você voltou. Agora vem essa batalha aí, que nós já lutamos, já seguramos as pontas, agora é com você. Que bom que você voltou. Que coisa extraordinária é você poder passar um processo de luto e tendo gente do seu lado que segura as pontas. Os caras estavam no campo de batalha guerreando e o Davi sofrendo lá. Os caras sabiam: a gente precisa guerrear porque senão o nosso reino está em perigo. E o rei chorando: a gente não pode desistir porque o rei vai sair dessa. Gente que continua fazendo as coisas entendendo: é só um tempo, vai sair dessa e vai levantar. E quando levanta, encontra esse povo dizendo: que bom que você voltou, você tem casa, você tem família, você tem comunidade, você tem gente, você tem reino, você tem guerra para vencer. Volte a viver a sua vida, porque a sua vida não mudou, você só estava em luto. Agora volte a viver. Que coisa extraordinária que Davi viveu. Ninguém tem o direito de dizer que você não pode começar de novo a sua vida. Ninguém. Só você é que tem a capacidade de se atrapalhar no recomeço da sua história. Não deixe o sentimento de indignidade tomar o seu coração dizendo: eu não posso mais tentar ser feliz porque eu já errei uma vez, eu errei 2 vezes e não posso tentar de novo. Não acredite nessa bobagem. Levante, tome o seu banho, olhe para frente e diga: eu vou começar de novo. Não, eu não sou digno, porque você já não sabe o que eu fiz na outra experiência que eu tive. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu fiz. Não sei mesmo. Não me interessa, inclusive, saber. Você fez uma coisa muito feia? Fiz. Parecida com Davi, que adulterou e matou o marido da outra? Talvez não, né? Ou você diga: parecido. Meu amigão, se o Davi levantou, por que você não pode levantar? Não acredite nessa bobagem de que você não tem direito de recomeçar de novo. Você pode, quantas vezes você tiver que fazer, você pode fazer. O que eu aprendi nesses dias sobre o luto, sobre o meu luto, sobre a minha vida, é que luto tem que ser bem vivido e bem chorado. Não deixe ninguém atrapalhar você na sua dor. Não deixe ninguém pressionar você para voltar antes da hora. Não aceite isso. Luto pode ser experimentado na presença dos amigos, das pessoas, dos profetas, de gente que nos ajuda a pensar melhor a vida. Preste atenção nessas pessoas, ouça-as. Porque em algum momento, quando o seu coração estiver preparado para recomeçar, alguns deles vão falar para você: será que não está na hora não? Vamos. E isso pode se tornar na sua vida uma força que você nem imaginava que teria dentro da sua alma, de dizer: acabou o luto. Acabou. E se acabou, eu vou recomeçar. Luto só acaba quando você diz que acaba. Isso não é lógico, não é óbvio. Quando a gente está sofrendo, não é. Mas é tão óbvio que o luto só acaba quando você decide que acaba, porque luto pressupõe morte de alguém ou de alguma coisa. Se morreu, não dá para começar de novo. E enquanto você espera que aquilo volte, você continua no seu luto, até o dia que você se dá conta de que não vai voltar mais. Acabou, o passado passou. E você é quem toma consciência disso e diz: acabou.
meu luto acabou. E quando você diz o seu luto acabou, diga com força, com coragem e vá fazer as mesmas coisas que você fazia. Volte para a vida. Tente tudo de novo. Não deixe de tentar viver sua vida e ser feliz. Pense nas coisas que você fez de errado. É óbvio que é isso que tem que fazer. Mas recomece, reconstrua, vá viver. Volte para a guerra, volte para a batalha. Não deixe de viver nunca. Para que a sua vida não vire uma neurose de luto. Para que a sua vida tenha lutos que se encerram. Para que você sempre seja vivo até o fim dos seus dias. Por que é que eu estou falando sobre isso hoje? Está claro já, né? Está óbvio já, né? Porque o meu luto acabou. Eu decidi que o meu luto acabou. Amém. Eu decidi que não tenho mais isso. Eu decidi que eu vou olhar para frente. Eu decidi que eu vou viver minha vida. Eu decidi que eu vou encarar o mundo. Eu fui ajudado por gente que me cutucou na hora mais importante e disse, talvez esteja na hora. E quando eu ouvi isso, abriu como uma bomba no meu coração. Chegou a hora. E por que chegou a hora? Porque é você quem diz a hora, rapaz. Então eu já tomei meu banho. Ufa. Já comi, mas posso comer mais vezes. Podem me convidar aí para comer em lugares legais. Esfirra. Vocês que são homens responsáveis, têm casa, me levem para comer nas suas casas, porque esses moleques só me levam para comer esfirra. Entendeu? Eu voltei agora. Ah, melhorou. Comi minha refeição, acordei para a vida, decidi que acabou o luto. Fui muito ajudado por circunstâncias que Deus está me presenteando. Agarrei minha vida de novo e eu voltei. É isso que eu queria dizer para vocês. Eu voltei. Por isso que nós estamos gravando hoje. Por isso que esse negócio vai continuar. A CBS vai continuar o seu caminho. Eu amo esse negócio, eu amo a CBS, eu amo essa comunidade, eu amo meu ministério, eu amo a minha vida, eu amo meu Deus. E eu voltei. Vocês entenderam isso? Então sabe o que isso quer dizer? Que se eu voltei, nós vamos para a guerra. Estavam felizes que eu voltei? Então agora, vamos para a guerra? Vamos fazer disso uma comunidade viva mesmo, feliz por ter a presença de Deus, que seja cada vez mais e mais recepcionista das pessoas que precisam. Vamos fazer isso? Então venham comigo, porque é para lá que eu estou indo. Eu voltei, quero viver, quero amar Jesus. Não sei se terei outros lutos na vida, mas eu passei por esse, eu venci, vou seguir a minha caminhada. Vamos embora? Vamos fazer uma igreja assim? Quando Davi saiu do quarto, se consolou maravilhosamente bem, e depois foi para a guerra. E quando chegou na guerra, ele tinha lá a sua comunidade dizendo, nós estávamos esperando você. Você sabe o que eu quero ouvir de você, né? Então agora eu quero ver a gente amando a CBS, desejando a CBS, sonhando com a comunidade que Jesus nos deu aqui em Sorocaba, sonhando com o Evangelho, amando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Eu voltei. Sabe o que isso quer dizer? Pode me ligar para marcar horário para a gente conversar. Estou de volta, minha agenda está aberta, vamos atender, vamos conversar. Me convide para ir na sua casa. Vamos para lá, vamos fazer, eu voltei. Sabe o que isso quer dizer? Que nós vamos organizar coisas importantes nessa igreja e eu vou sair aí chamando pessoas e dizendo, é seu. E agora eu vou pegar você. Eu voltei, eu estou com ânimo, eu estou na guerra, você está perdido agora. É seu, quero que você faça isso, quero que você faça aquilo, vamos caminhar juntos, vamos andar juntos. Você que está chegando na igreja, está visitando há 2, 3 domingos, não se assuste não, fique tranquilo. Não fuja de nós, mas venha que agora nós vamos fazer a CBS, vamos fazer a nossa vida, que eu espero que isso seja um ânimo e um incentivo para todo mundo, para todos nós. Eu voltei, sabe o que isso quer dizer? Que eu vou me dedicar pessoalmente a todas as atividades e trabalhos da nossa igreja, a ministérios que já acontecem. Isso quer dizer que eu quero estar nas suas reuniões de encontro, aí de planejamento, o pessoal que cuida das questões sociais. Eu quero estar na próxima reunião, eu tenho que falar, eu quero olhar e sonhar com vocês. Pode agendar e me chamar. O pessoal que cuida dos eventos, dos nossos encontros de café, acampamento, retiro. Vamos nos reunir quando? Vamos lá, eu quero sonhar, eu quero pensar, eu quero agir, quero fazer acontecer. Entendeu? Eu voltei.
E eu desejo viver a experiência da renovação, da vida nova, da nova caminhada depois do luto. Eu convido vocês para virem comigo, porque eu sei para onde eu estou indo. Então venham comigo, nós vamos viver uma igreja desse jeito aqui em Sorocaba, para a glória de Jesus e para o nosso bem. Amém? Todas as outras atividades, tudo que você quiser fazer, coisas que você estiver pensando, eu quero estar junto. Abra a sua casa, monte um grupo de comunhão, um grupo, a gente chama aqui de pequeno grupo, grupo de fraternidade e comunhão, e me chame, eu quero estar lá. Eu quero ir, eu quero conhecer, quero conversar, quero saber seu nome, sua vida, sua família. Eu voltei. Encham minha agenda, encham minha vida, porque eu desejo viver o que Deus tem para nós, com toda a consciência do mundo, de que a vida que vem depois é muito melhor. O que vem depois é melhor. Que seja assim para a sua vida, que seja assim para a minha vida, e tudo que eu estou esperando de vocês agora é que vocês digam: que bom que você voltou, a gente estava te esperando e vamos para a guerra. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Que seja assim, de hoje daqui para diante, para a glória de Deus, para o nosso bem, para que tenha vida. Você está em luto? Nós vamos respeitar você. Viva o seu luto com dignidade. Pode olhar para mim, olhe para outras pessoas que saíram dos seus lutos e diga: eu também vou sair. O meu também vai acabar. Amém? E eu queria orar agora, terminar orando especialmente pelas pessoas que estão em luto. Eu sei o que você sente. Eu sei. Quero orar também pelas pessoas que estão sentindo que vão entrar em luto. Eu sei o que você sente. Daqui a pouco vai ficar pior, mas depois vai melhorar. Eu queria orar com você, orar por você, aonde você está mesmo, para que Deus lhe dê força e coragem para você vencer o seu luto. E depois encontrar uma comunidade viva que sabe vencer lutos para a glória de Deus. Vamos orar?